Livro de Êxodo, capítulo 13, versículo 14. A Bíblia diz assim: no futuro, quando seus filhos lhes perguntarem: que significa isso? Digam-lhes: com mão poderosa, o Senhor nos tirou da terra do Egito, da terra da escravidão. Se você puder fechar os seus olhos, Pai, nós amamos a sua palavra, nós amamos de verdade, Jesus. Nós amamos a sua presença, nós honramos a sua presença. Senhor, nós queremos dizer que não há melhor lugar para estar do que aqui na sua casa. Não há nada melhor do que se fazer, do que te conhecer, Pai, e te tornar conhecido. Que a semente incorruptível da sua palavra alcance um lugar tão profundo em nossos corações, que ela possa frutificar, Senhor, e crescer e enraizar em nós. Pai, o nosso desejo é que a nossa mente esteja alerta, o nosso coração aberto, para receber essa sua espada, que é poderosa, Senhor, para mudar a nossa vida, para salvar a nossa alma. Espírito Santo, que o Senhor possa iluminar os olhos do nosso coração e que a gente possa, Senhor, te conhecer de uma maneira que a gente não te conheceu ainda. Leva-nos mais profundo, Senhor. Obrigado, que o Senhor é misericordioso, sua graça, ela dura para sempre sobre nossas vidas. Nós te amamos em nome de Jesus. Amém? Querido, nós estamos na segunda mensagem da série de mensagens Somos Ponta de Lança. E dentro dessa mensagem, dentro dessa série de mensagens, nós estamos trazendo também um pouquinho da missão que nós temos como Alcance Curitiba. Você sabe que a missão da Alcance Curitiba é ser uma comunidade. E o que é comunidade? É nada mais do que um grupo, de amigos, de irmãos que tem algo em comum. Somos filhos do mesmo Pai, mas nós somos uma comunidade que crê em Jesus e que o ama, e uma comunidade que é reverente e relevante. Não há como sermos relevante se nós não formos ponta de lança, porque a ponta de lança é aquela que vai primeiro, aquela que chega, é aquela que transpassa, é aquela que vence. A gente, para poder ser relevante na sociedade, nós precisamos dizer: eis-nos aqui. A gente precisa tomar uma decisão de sair da inércia, de sair de trás, escondidos, e tomar agora o lugar de protagonismo, não porque queremos o reconhecimento, a glória, a honra, muito pelo contrário, porque nós queremos que as pessoas conheçam a Jesus. E não há como sermos reverentes se a gente não estiver conectado à haste, como a gente falou no culto passado, na palavra passada. Se você não ouviu, eu convido que você entre na Alcance Curitiba e procure a primeira palavra da série de mensagens Somos Ponta de Lança, a haste. Mas hoje eu gostaria de falar: somos ponta de lança, o resgate dos filhos. Eu queria que a gente pudesse aproveitar que nós estamos, ontem foi Sexta-feira Santa, hoje é véspera de Páscoa, amanhã nós celebramos a Páscoa, e talvez muito tempo na sua vida você talvez celebrou a Páscoa, mas talvez você não entendeu a profundidade do que significa e o que isso aplica e implica a nós, filhos de Deus. Eu queria que você pudesse me dar de presente sua atenção e a gente pudesse brevemente passear pela palavra de Deus e entender o que significa sermos ponta de lança, o resgate dos filhos. Você está comigo, amém? Bom, a Páscoa, ela é sobre pertencimento. Sabe, a gente acabou de ler Êxodo capítulo 13. E Êxodo capítulo 13 é depois, obviamente, de Êxodo capítulo 12. Se você ler na sua casa, você vai ver que em Êxodo capítulo 12 é quando Deus aparece a Moisés e fala: Moisés, eu estou prestes a trazer sobre o Egito a última praga, porque o coração de Faraó está endurecido, e eu vou passear, Deus enviaria um anjo no Egito, e esse anjo, ele seria o anjo da morte, e ele ceifaria, ou ele mataria todos os primogênitos, desde os homens e mulheres até os primogênitos dos animais. Mas Deus dá uma ordem a Moisés dizendo: olha, depois de você declarar isso perante Faraó, que como juízo eu vou trazer ao Egito a morte dos primogênitos, você vai dizer aos filhos de Israel: mas Deus tem uma solução. E a solução de Deus é redenção, a solução de Deus é um resgate. E Deus fala para Moisés: vocês vão pegar um cordeiro, esse cordeiro não pode ter nenhum defeito. Vocês vão chamar essa celebração de Páscoa ou Pessar, ou significa passar por alto, porque esse cordeiro, vocês irão imolar ele, vocês irão matar esse cordeiro, e vocês vão pegar o sangue desse cordeiro e passar no umbral, na porta.
das suas casas, e todos aqueles que estiverem dentro da casa e estiverem sentados à mesa, celebrando e comendo desse cordeiro, serão salvos. A morte passará por cima. Esse é o sinal que eu vos livrarei com mão forte. Deus, depois de instituir muitos princípios e vários detalhes a respeito de como eles deveriam celebrar essa festa, ele vai dizer no capítulo 13 de que, e você vai ver no subtítulo da sua Bíblia, é o resgate dos filhos. Porque o que Deus está dizendo é que não só não morreria os primogênitos dos israelitas, mas também esses primogênitos, eles seriam resgatados, haveria uma substituição. Aquela morte que passou por cima da casa deles, agora estava sobre aquele cordeiro, e os primogênitos que estavam sentados naquela mesa, que deveriam estar mortos, estão pela substituição, vivos, celebrando a janta da Páscoa. Ao mesmo tempo, o que Deus está dizendo essa celebração de Páscoa não é apenas a morte não alcançar os seus filhos, mas também é uma consagração dos seus filhos para mim. É como se Deus dissesse: eles agora me pertencem. Resgate, quando você vai ler na Bíblia, o que significa resgate? Significa pagar o preço por algo e resgatá-lo. Agora, a gente precisa entender que esse princípio, que o sangue não apenas livra, mas ele também consagra. O sangue, ele não protege apenas, mas ele nos separa para Deus. No caso do que aconteceu em Êxodo 12, 13, o que ele estava dizendo eu não livrei a vocês apenas da morte, eu estou reivindicando vocês para mim. Isso muda tudo. Porque a gente pensa que salvação, e você já vai entender entender o que isso tem a ver com salvação, se talvez você ainda não pegou, mas a salvação, ela não é só um livramento, mas ela biblicamente também é uma posse santa, é uma adoção, é uma consagração, é um pertencimento agora. O que Deus está dizendo esses filhos que foram salvos, eles são meus. Deus não apenas os tira do Egito, mas eles atrai eles para si. A Páscoa era um rito didático. Deus manda o povo celebrar a Páscoa, e ele diz no capítulo 13: quando vossos filhos vos perguntarem por que fazemos essas coisas. É por isso que, se você não entende o porquê aqui na Alcance Curitiba as crianças celebram a ceia junto com a família, é justamente por causa das crianças que existe a ceia. Era justamente por causa dos filhos que existiam a Páscoa. Quando vossos filhos os perguntarem: pai, por que estamos celebrando isso? Ah, filho, porque era para você estar morto, mas agora você está sentado na mesa como um velho celebrando. A gente precisa entender que é didático. Sabe, eu trazer essa mensagem, talvez a sua cabeça nesse início esteja dizendo: Rafa, muito óbvio, mas às vezes o óbvio precisa ser dito, precisa ser lembrado. Imagina que Deus diz que eles precisavam celebrar perpetuamente aquilo, porque tinha um sentido didático. Significava, o filho aprendia: nós somos poupados por sangue. Em outras palavras, Deus queria que a próxima geração soubesse o que Deus havia feito, como Deus havia preservado e a quem eles pertenciam. Sabe, isso é forte porque o alvo de Deus era formar um povo consciente da sua redenção. Essa lógica tinha aparecido antes. O que está acontecendo ali na Páscoa parece que já havia sido encenado antes. Se você lê na sua Bíblia, na sua casa, a história de quando Deus pede a Abraão o seu filho Isaque. Essa história, ela é tão profunda e ela tem muitos simbolismos importantes. Romanos, o apóstolo Paulo diz que tudo que foi escrito para nosso ensino que foi escrito. Mas quando Deus pede a Abraão o seu filho Isaque, existem alguns detalhes importantes. Deus chega para Abraão, se apresenta para ele e diz: Abraão, pega o seu filho, seu único filho, a quem você ama, e entrega para mim como sacrifício num monte que eu te mostrarei. A palavra de Deus diz que no outro dia, Abraão, acordando muito cedo de madrugada, ele pega 2 animais, coloca ali o que precisava ser colocado, traz 2 servos e eles caminham. A Bíblia diz que quando Abraão vê o monte onde seria o sacrifício, e na sua Bíblia está escrito que se chamava Moriá, ele diz aos servos: fiquem aqui, eu e o menino iremos adoraremos e voltaremos. A palavra de Deus diz que quando Abraão está subindo com Isaque, seu filho, Isaque, ele tem uma pergunta para o seu pai. E ele fala: pai, aqui está o fogo, aqui está a lenha e aqui está
o cutelo, a faca. Mas onde está o sacrifício? Bom, Isaac, junto com seu pai, passou muitas vezes pelo sacrifício. O seu pai, no alto sacerdócio de Abraão, oferecia frequentemente ao Senhor sacrifício. O que Isaac está acostumado é que o sacrifício tinha um animal junto. O que ele está perguntando para o pai é: pai, está tudo pronto, a gente está subindo um monte, mas de onde que vai surgir o sacrifício? E a resposta de Abraão é profética. Abraão diz: filho, Deus proverá para si o sacrifício. Quando eles chegam lá em cima, você sabe da história, mas sabe qual é o detalhe importante? É que quando Isaac está deitado naquele altar, e ele está ali, e Abraão está prestes a cumprir aquilo que Deus lhe havia pedido, um anjo aparece e diz: pare, não faça mal ao menino, porque sei que você não me negou o seu próprio filho. Mas a Bíblia não diz que Deus havia pedido uma substituição, mas no coração de Abraão é como se ele visse o altar pronto, um filho salvo, e de repente ele olha e vê um carneiro preso pelos chifres. A Bíblia diz que ele pega esse carneiro e ele coloca sobre aquele altar. É como se ele olhasse no olho de Isaac e falasse: viu, eu não te disse que Deus proveria para si um sacrifício? Isaac agora volta como quem entendeu o que é adoração. É uma aula de um pai para um filho ensinando o que é adoração. A primeira vez que a palavra adoração é mencionada na Bíblia está nesse relato. Muitos querem participar de um momento de adoração, mas não são todos como Isaac que se tornam a adoração, percebe? É tão simbólico o que acontece, o que nós estamos lendo de Êxodo capítulo 12 e 13, o que nós estamos falando sobre Abraão e Isaac e o sacrifício que Deus lhe pede, que você vai ler na sua casa, mas Deus está ensinando, Abraão está ensinando o seu filho que é sacrifício, e a Bíblia diz: pegou, pois, Abraão e colocou a lenha sobre as costas de Isaac, sobre o menino. Olha que simbólico. Abraão está subindo com Isaac. Isaac é o sacrifício. E o pai coloca sobre as costas do filho a madeira. O que Deus está ensinando no Velho Testamento, o que está acontecendo em Êxodo capítulo 12, em Êxodo capítulo 13, é o que Deus está tentando nos dizer, o que Deus está tentando nos contar. Isaac é poupado e o sacrifício é oferecido no lugar dele. Ali a Escritura começa a mostrar um padrão: o filho é poupado porque Deus provê substituição. Depois no Egito, esse padrão aparece de novo: os filhos são poupados pelo sangue do cordeiro no umbral da porta, e aquele cordeiro que está ali na mesa como alimento. A Bíblia começa a construir uma lógica. No Moriá, o filho não morre porque Deus provê. Na Páscoa, os filhos não morrem porque há sangue derramado, e tudo aponta para algo maior, algo definitivo e final. Toda a Escritura aponta para Cristo, e Jesus foi a primeira ponta de lança ao qual Deus usou para resgate dos filhos. Jesus é aquele que, se você lê Isaías no capítulo 6, quando o céu está perguntando quem há de ir por nós, a quem enviaremos, Isaías se intromete na conversa. Ele diz: eis-me aqui, envie-me a mim. Mas quem sabe essa conversa falava sobre outra coisa. Jesus agora aparece em cena. Mas sabe que antes da gente chegar ao Novo Testamento, a gente viu que existe um padrão que acontece em Êxodo capítulo 12 e 13. Os filhos são livres da morte por causa de um sangue derramado. Isaac é livre por uma substituição. Mas lá em Gênesis, quando nós entramos no Éden, a gente já vai ver que quando o homem peca, a Bíblia diz que ele cose, ele faz folhas de figueira para se cobrir. É como se Deus olhasse e falasse: não há como você cobrir a sua própria nudez. Então a Bíblia diz: e Deus fez roupas de peles de animais. Primeiro sacrifício registrado na Bíblia. Mas você sabe para mim qual que é a palavra mais profunda do que acontece em Gênesis? É que Deus poderia ter olhado a vergonha de Adão e Eva, ter feito um sacrifício para fazer roupas a eles, e ter jogado a roupa nos pés dele e falasse assim: agora tampem essa vergonha. Mas sabe qual que é a palavra que está na Bíblia? Diz assim: e Deus fez roupas de pele de animal e os vestiu. Você consegue imaginar o constrangimento de Adão e Eva parados, enquanto o próprio Deus
os vestia. É como se ele tivesse dito: vocês não conseguem cobrir a sua própria nudez. É necessário que haja derramamento de sangue e eu os cobrirei. Toda a palavra aponta para Cristo. Hebreus capítulo 1 diz que Deus, outrora, havendo falado aos nossos pais por meio de sonhos, visões e profetas, nesse tempo nos falou por meio do seu Filho Jesus. De repente aparece um homem em cena. O primo dele, João Batista, o vê e dá testemunho dizendo: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É como se João Batista estivesse dizendo: todo esse ensaio que foi feito desde o Éden com Adão e Eva, desde Abraão e Isaac, desde Êxodo 12 e 13, o que Deus estava apontando e mostrando era Cristo. Efésios capítulo 1 diz que Deus revelou a nós o que estava oculto na plenitude dos tempos, de fazer convergir nele todas as coisas, tanto as do céu como na terra, em Cristo, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, tanto nos céus quanto na terra. Jesus vem trazer a vontade do Pai. A vontade do Pai é o resgate de filhos, mas Jesus foi a primeira ponta de lança. A gente precisa entender o quanto custou isso, para que eu e você pudéssemos dar uma resposta. Jesus nos mostra como um padrão quem é o filho que faz a vontade do Pai. Ao longo da Escritura, a verdade vai ficando mais nítida na revelação da vontade de Deus, no Moriá, na Páscoa, nos profetas, nos sinais, nos símbolos, nos altares, nos sangues, nos cordeiros. Tudo aponta para Cristo. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É como se João estivesse falando: tudo isso é sobre ele. O Cordeiro da Páscoa apontava para ele, a provisão no Moriá apontava para ele, a cobertura da vergonha de Adão e Eva apontava para ele. Tudo converge nele. E o Cordeiro de Deus veio até nós. João, no seu evangelho, diz que o Verbo se fez carne e habitou, tabernaculou entre nós. Ele fez morada entre nós. E nós vimos a sua glória como glória unigênita do Pai. Antes ele diz: o Verbo se fez carne e tabernaculou entre nós. E vimos a sua glória como a glória do unigênito. Ele veio cheio de graça e de verdade. Você consegue perceber que se o Filho de Deus tivesse vindo só cheio de verdade, nós estaríamos perdidos? Porque ele estava cheio de verdade, nós estávamos cheios de mentira. Mas é por isso que ele veio primeiro cheio de graça, então veio cheio de verdade. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Agora o Cordeiro de Deus caminha sobre a terra. Você consegue entender qual é o escândalo disso? Jesus andou entre nós. Eu não canso de falar isso. Eu não canso de imaginar isso. Eu não canso de me maravilhar com isso. Deus morou 30 anos numa aldeia e ninguém percebeu. Sabe, o mundo pergunta lá fora: se Deus é tão bom, por que sofremos tanto? A gente devia mudar essa pergunta. Nossa pergunta devia ser: por que esse Deus veio sofrer entre nós? Por que Deus se fez carne e veio sofrer entre nós? Quando Isaías fala sobre esse homem que viria, o próprio Deus, sabe o que a palavra de Deus diz? Fala: homem de dores, ele sabe o que é sofrer. A gente precisa parar de perguntar: se Deus é tão poderoso e tão bom, por que sofremos tanto? A nossa pergunta deveria ser: por que um Deus tão maravilhoso se limitaria ao ventre de uma camponesa? Por que um Deus tão grandioso agora está dependente e ele chora para ser alimentado? Você consegue perceber? Por que o Criador do universo está dando uma martelada no seu dedo quando está fazendo alguma obra com o seu padrasto? Você consegue perceber o escândalo da graça? Como é que um Deus tão majestoso, lembra de Isaías capítulo 6?
No ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor sentado num alto e sublime trono. A orla de suas vestes, a borda de suas vestes enchia todo o templo. Sabe o que significava isso? Quando reis antigos venciam batalhas contra outros reinos, eles aumentavam as suas vestes. Quando Isaías está dizendo, a orla de suas vestes cobria todo o templo, é como se ele estivesse dizendo, não há limites para a sua vitória. Serafins voavam sobre o seu trono e tinham 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os seus pés, e com as outras 2 voavam, porque cobriam seus rostos e seus pés. É como se estivesse dizendo, quão grande é essa majestade, que nós, seres reluzentes e angelicais, não podemos permanecer na presença dele sem estarmos constrangidos. E eles clamam uns aos outros dizendo, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E esse mesmo Deus está dormindo num barco porque está cansado. Então a pergunta não é se ele é tão maravilhoso porque sofremos, a pergunta é porque Deus se fez um homem de dores e veio sofrer entre nós. Identificação. Se Jesus tivesse nascido num palácio, eu e você não teríamos como nos identificar com ele. Ele não tinha lugar para nascer, ele nasceu de favor, o seu túmulo foi de favor. Não há como ler a palavra de Deus e a história da redenção e não se constranger com um Deus tão amoroso, que se entrega com tanta humildade. Você consegue perceber que esse Deus majestoso, quando Jesus está ali no Getsêmani, os soldados vêm prendê-lo, Pedro tira uma espada, corta a orelha de Malco. Jesus olha para Pedro e fala, guarda a sua espada. Ele pega a orelha e coloca e cura instantaneamente a orelha de Malco. Ele olha para Pedro e fala, você não sabe que se eu quisesse, o meu pai mandaria uma legião de anjos para me defender? Quem é esse que se entrega tão voluntariamente? Você consegue imaginar que esse Deus majestoso, ele não só está sofrendo, mas no caminho para o Gólgota, ele precisa de ajuda para carregar a cruz? Que loucura! Eu estou lendo essa história e eu falo, ele está indo para o Gólgota com a cruz, e ele precisa de ajuda para carregar. Mas eu e você, quando estamos passando por problemas e dificuldades, nunca que a gente vai pedir ajuda. A gente é bom demais. Mas Deus precisou de Simão ajudar ele a carregar a cruz até o Gólgota. Você percebe que a gente passa muito rápido, a gente não percebe o que Deus está apontando desde Gênesis, às vezes, até os nossos dias de hoje. Ele andou entre nós, viveu como nós, sofreu como nós, sentiu o peso da dor como nós. Ele é um homem de dores, ele sabe o que é sofrer, ele sabe o que é ser rejeitado, ele sabe o que é carregar o peso da obediência até o fim, e ele amou até o fim. Em João capítulo 13, versículo 1, tem o meu versículo favorito. Ora, faltando alguns dias para a Páscoa, sabendo Jesus que havia de deixar esse mundo e voltar para o seu Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Jesus é a primeira ponta de lança que faz tudo isso que eu contei a vocês por um motivo: o resgate dos filhos. Lembra o resgate dos filhos em Isaac? Lembra o resgate dos filhos em Êxodo no Egito? É o resgate dos filhos que Jesus está agora evidenciando na cruz. O primogênito de Deus está na cruz. Você não acha interessante que Deus poderia ter falado, eu vou passar pelo Egito e morrerá o segundo filho, o terceiro filho? Não. Quem aqui é primogênito? Levanta a mão. Bastante, olha. Quem não é primogênito, levanta a mão. Essa hora que você fala, não? Que bom que eu sofri com o meu irmão mais novo, porque se fosse eu...
Você consegue imaginar a conversa de dois israelitas, depois de Moisés ter se apresentado diante de Faraó e ter falado que Deus disse que visitaria todo o Egito e que morreriam os primogênitos? Você consegue imaginar dois israelitas conversando, José e Samuel, nome de israelita, né? E José chega para Samuel e fala: ô Samuel, um dia antes da Páscoa, ô Samuel, cara, você ouviu o que Moisés falou? Deus vai mandar um anjo que vai matar os primogênitos. Ô Samuel, eu sou primogênito e eu tenho um filho primogênito. Você não está um pouquinho preocupado? E Samuel olha para José e fala: preocupado? Você não fez o que Moisés falou? Você não pegou o cordeiro? Você não sacrificou? Você não passou o sangue no umbral da porta? E José fala: é claro que eu fiz, eu não sou doido. Mas mesmo assim, é um pouco assustador, não é? E Samuel fala: eu não estou assustado nem um pouquinho. Eu estou confiante de que Deus vai nos livrar. Os dois entraram em casa com o sangue do umbral na porta. O filho de qual dos dois morreu? De qual dos dois morreu? Nenhum. Sabe por quê? Porque não importa o quão confiante você está, o que garante a sua salvação é o sangue desse homem no umbral da sua porta. É verdade, a nossa fé pode crescer, a nossa confiança pode aumentar. Quanto mais o conhecemos, mais descansamos. Nós estamos lutando uma batalha que Cristo já venceu. Percebe? Cara, você sabe, Rafa, as pessoas chegam para mim e falam: eu não sei com quem que eu estava. Eu estava lá na escola. Não é Grace? Não? Eu não lembro onde eu estava, mas alguém chegou para mim e falou bem assim: cara, você é sempre tão sorridente. E na minha cabeça, como é que eu posso explicar para ele? Eu falei assim: deixa eu te dizer um negócio. Vai rolar a Copa do Mundo. Imagina que eu sou convocado do nada. Doideira, né? Aí tá na final do Copa do Mundo e o Brasil tá a ponto de ganhar o Hexa. Tá 5-0. Tá imaginando comigo ou não? Tá 5-0 no final da Copa do Mundo. Aos 48 do segundo tempo. O técnico, como é que é o técnico? O nome técnico? Ancelotti. É Lancelotti ou Ancelotti? Ancelotti. Ancelotti. Corta pra mim, cadê? O Ancelotti. Deve Neymar. Se não for levar o Neymar, ó. 48 do segundo tempo, final da Copa do Mundo, 5-0 pro Brasil. O Ancelotti olha para trás para mim, aponta e fala assim: ó, Rafa, vai você. Eu falo, você acha que eu vou entrar nesse campo como, rapaz? Quem que você quer? Brasil e quem na final? Argentina? Irmão, eu vou entrar assim, ó, olhando o Messi. 5-0, cara. Eu já vou entrar aqui, ó. Campeão. Você percebe como eu não vou estar feliz, irmão? Se eu estou numa batalha que Cristo já venceu. Eu estou numa partida que a gente já sabe o final. Está escrito em Apocalipse. Nós cantaremos juntos como um grande coral na presença do Senhor, sentados à mesa, desfrutando do amor do Pai. Não, Rafa, mas eu tenho contas para pagar. E eu não tenho. Você precisa entender que o que está acontecendo aqui nessa vida, meu amigo, é um grãozinho de areia em todas as areias do oceano e do deserto do Saara junto, e onde você quiser botar, que é uma eternidade desfrutando da presença desse Deus. E é por isso que Cristo sofreu por amor a nós, é por isso que Ele foi ponta de lança em resgate dos filhos. O primogênito de Deus está na cruz, o Cordeiro está lá, aquele que a Páscoa anunciava, aquele que o Monte Moriá Deus proveu naquele carneiro preso pelos chifres. Ele é a provisão definitiva de Deus. Com os braços abertos no Gólgota,
Deus está dizendo: esse é o meu amor por você. Case-se comigo. Venha, filho. Então ele declara as maiores palavras que alguém já disse, ou que Deus já disse: está consumado, tetelestai. Está pronto. Não foi o começo da vitória, foi a consumação dela. Não foi uma tentativa de resgate, foi a conclusão desse resgate. Mas acontece uma cena interessante. Depois que Jesus diz: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito, diz a Bíblia que os soldados vêm e quebram as pernas do primeiro ladrão que estava ao lado de Jesus, logo vão para o outro ladrão e quebram as pernas dele. E quando vão chegar no homem do meio, que era Jesus, eles olham e falam: não, mas ele já está morto. E a palavra de Deus é: para que se cumprisse a profecia, nenhum dos seus ossos seria quebrado. Você sabia que em Êxodo capítulo 12, quando Deus disse para celebrarem a Páscoa e comeram aquele cordeiro, Deus disse: não quebre nenhum de seus ossos? Você sabia que o sumo sacerdote precisava avaliar o cordeiro pascal, que ia ser sacrificado pelo pecado de toda a nação uma vez ao ano? E o sumo sacerdote, depois de avaliar o cordeiro que deveria ser sem culpa, ele tinha que ir perante o povo e teria que dizer: não encontrei nele falha alguma. Você percebe Pilatos por pelo menos 2 ou 3 vezes indo ao povo dizendo: eu não encontrei nele falha alguma. O soldado se aproxima. Eles não quebram a perna porque um fala para o outro: não, ele já está morto. Então o soldado se aproxima com uma lança. E a Bíblia diz em João que ele perfura o lado de Jesus. E quando ele perfura o lado de Jesus, saem do seu peito sangue e água. Sabe por que eu não posso viver a minha vida normal? Eu fui no cartório. Inclusive, a menina do cartório está aqui? Mas vai vir. Eu estava no cartório, ainda reconheci a assinatura essa semana. E ela falou: qual é a sua profissão? Eu falei: a minha profissão é dar a melhor notícia que o mundo já ouviu. Jesus está vivo. Ele ama você. Ontem fui tomar café com um amigo. Entrei no carro, baixei o vidro. E o moço que guardava o carro falou: Deus abençoe. Eu fiz um pix para ele. Ele falou: obrigado. Vai aproveitar o feriado, vai viajar, vai para a praia? Eu falei: vou aproveitar o feriado, mas vou fazer um negócio muito melhor do que para a praia. Vai fazer o quê? Eu vou me encontrar com Jesus e com a sua igreja. Ele olhou para mim, os olhos dele encheram de lágrimas e falaram: ele falou: que saudade da igreja. Eu falei: você acredita que a igreja está com saudade de você também? Jesus está com saudade de você também. Rafa, porque você é pastor? Rapaz, eu faço isso desde os meus 17 anos de idade. Como é que eu não vou compartilhar da coisa mais incrível que aconteceu na nossa história, antes da gente estar aqui e depois de que a gente for embora? Como eu não vou olhar para as pessoas e dizer: ele é a melhor coisa que existe no mundo? Sabe por quê eu vivo assim? Porque antes de Deus me chamar para ser uma ponta de lança dele, eu e os meus pecados éramos aquela ponta de lança que perfurou o peito dele. Nós éramos a ponta da lança, pelos nossos pecados, que perfuramos o coração do Criador do universo. Mas ele não se ressentiu com isso. Ele não se ofendeu com isso. Antes ele fez um convite dizendo: venha para o meu amor.
E agora ele me fez uma ponta de lança, porque ele foi o primeiro, e ele foi o ponta de lança que fez o resgate pelos filhos. Como eu não vou me envolver na sua vontade e no ministério da reconciliação? Antes de você poder ser a ponta de lança para Deus, foi o seu pecado que foi a ponta de lança no coração do Cordeiro. Antes de sermos enviados, antes de carregarmos uma missão, nós fomos alcançados por uma graça. Antes de sermos úteis no reino, nós somos resgatados pelo sangue. Essa é a verdade que nos humilha e ao mesmo tempo nos cura. Nós não começamos como heróis nessa missão. Nós começamos como alvos da misericórdia e do amor de Deus. O sangue de Jesus não só nos libertou do Egito, ele nos trouxe para a mesa do Pai. É o ponto central do que eu quero falar com vocês nessa noite. O Cordeiro de Deus não nos livrou apenas da escravidão, ele não apenas cancelou nossa condenação, ele não apenas interrompeu um juízo, ele nos deu lugar à mesa, ele nos recebeu como filhos. O que isso significa? Que o filho é entregue para que os filhos sejam recebidos. O primogênito de Deus é ferido para que a multidão agora volte para casa. O rebanho que não tinha pastor é poupado para que o filho se entregue no lugar deles. Como é que eu e você viveríamos diante disso? Como não ter a mesma disposição de fazer a vontade desse Pai? Como não abraçar intensamente o ministério da reconciliação? Se fomos resgatados, a gente não foi resgatado para viver por si mesmo. Se a gente foi comprado por sangue, a gente não pode tratar a vida cristã como um clube religioso. Se fomos recebidos como filhos, não podemos viver como espectadores. Como a gente não vai ser ponta de lança para resgatar os outros filhos que não conhecem ainda o amor do Pai? No Egito, o sangue livrou os filhos da morte. No Moriá, o filho foi poupado, porque Deus proveu um substituto. No Gólgota, não foi um carneiro preso no arbusto, foi o Filho de Deus pregado na cruz. E se fomos recebidos como filhos, não podemos viver como espectadores. Recebemos o ministério da reconciliação. Nós somos a ponta de lança para resgatar os filhos de Deus que ainda não conhecem o amor do Pai. Meu desejo para você, como alcance jovem, é entender que nós somos ponta de lança, mas que a gente teve um modelo primeiro. Esse é o ano da conquista. E eu não sei você, mas eu propus a mim um goal, de uma meta. Esse ano, em 2 cultos do alcance jovem, eu já consegui trazer 3 pessoas que estão se encontrando com Jesus. E fora as outras que eu estou levando Jesus até eles, dizendo: venha conhecer o amor do Pai. Que você não passe por essa Páscoa como todas as outras, mas que você entenda o valor que é ser chamado Filho de Deus. Sabe, eu trouxe essa mensagem para pré-adolescentes e adolescentes e crianças do Infantil 5. O Espírito Santo ministrou no meu coração essa mensagem. E o exemplo que eu dei para eles é mais ou menos o exemplo que eu quero dar para vocês. Imagina comigo que você ganhou uma viagem toda paga para poder ir para Disney, ou para a final da Copa do Mundo com tudo pago. Seria legal, não seria? Mas aí de repente
Acontece que naquela data você ficou doente e não pôde ir. Triste, não é não? Mas você tem uma opção. Você pode pegar esse presente que você recebeu e entregar para alguém que você ama. Não seria legal você poder abençoar outra pessoa? Dobra e passa para o próximo. Você se sentiria um pouco melhor, sim ou não? Aí essa pessoa volta da viagem e você pergunta: e aí, como é que foi a final da Copa do Mundo? Ou e aí, como é que foi a Disney? Ou qualquer outro lugar que você imagine que seja incrível. E essa pessoa olha para você e fala: como assim, cara? Com tudo pago, irmão. Incrível. Você andou nos brinquedos? Não. Como você andou nos brinquedos, cara? Como assim? Eu entrei lá, olhei e falei: nós temos Beto Carreiro mesmo? Mas... Cara, fiquei meia hora e fui embora, dormi no hotel, tava cansadão da viagem. E depois no outro dia voltei. Ou o cara que foi na final da Copa do Mundo e falou: sabe o que é, cara? Eu fui lá, mas falei: quer saber? Vou ficar no hotel descansando. Você não tem vontade de pegar essa pessoa, esfregar a cara dela no asfalto? É do mesmo jeito que eu me sinto quando me encontro com jovens, que eu falo: cara, e aí, como é que tá a vida com Jesus? E fala: percebe? E aí, cara, como é que tá? Como é que tá a novidade de vida, a plenitude que Jesus prometeu para você, que tá seu acesso, tudo que Ele quer transbordar sobre você, tudo que Ele quer te usar? Eu falo: cara, é muito melhor do que uma final de Copa do Mundo, é muito melhor do que ir pra Disney. Você precisa ouvir Deus, você precisa se relacionar com Ele, você precisa encontrar esse lugar, você precisa... Quando foi a última vez que você viu uma pessoa chorar de alegria depois de uma oração que você fez e ela falar: cara, eu senti Jesus pela primeira vez na minha vida? Quando foi a última vez que você viu isso? Que você sentiu essa alegria? Quando foi a última vez que você orou por alguém que estava atormentado por espíritos imundos e essa pessoa fez assim? Percebe? Jesus está vivo. Isso aqui foram só 6 horas de uma sexta-feira. Essa aqui é parte da história, mas não é o final dela. Porque 3 dias depois, aquela pedra rolou e de repente quem estava lá não está mais. Ô Maria, você está procurando quem, Maria? Você está doida? Está procurando quem? Sabe qual é o que fala o meu coração? Esse é o meu amor por Jesus. Eu acho que eu já falei para vocês isso, mas eu termino com esse testemunho. Eu queria que a gente se levantasse para orar depois. Mas eu estava ano passado na Páscoa, lá no Chile, a convite do Larry. Lembra do Larry? Vamos trazer ele de novo aqui, o Larry Titus. E eu estava no hotel antes de ir para o culto. E eu estava tão na correria que eu esqueci que era Páscoa. E eu acordei domingo, falei: não, vamos para o culto. Falei: não, mas hoje é Páscoa. Falei: pô, vou ter um devocional aqui. E no meu devocional eu estava lendo: Maria chega de madrugada, quase amanhecendo, a pedra rolou, o túmulo está aberto, e ela olha para dentro e não encontra ninguém. Corre e vai falar para os discípulos: o corpo do mestre sumiu. Pedro e João se levantam, vão correndo em direção ao túmulo de Jesus. Não encontram ele, como ela disse, e eles saem e voltam para onde estava, mas a Bíblia diz que Maria ficou ali chorando. De repente aparece um anjo, e um anjo olha para ela e fala: por que choras? A quem procuras? E ela fala: meu Senhor sumiu. Nessa mesma hora ela olha para trás e tem quem? O jardineiro.
E ela olha para o jardineiro, está chorando, e o jardineiro olha para ela e fala assim: mulher, por que você está chorando? Quem você está procurando? E sabe qual é a resposta de Maria? Ela diz: Senhor, me diga onde você colocou o corpo do meu amado, que eu vou buscar. Eu estou lendo isso há um ano atrás. Eu li tantas vezes essa passagem. E eu leio e falo: como é que uma mulher vai carregar o corpo de um homem adulto de 33 anos? Como? Maria estava desesperada porque ela queria um Jesus que estava morto, percebe? Ela não estava procurando um Jesus que ia resolver os problemas dela. Ela não estava procurando um Jesus que ia solucionar as dores da vida dela. Ela estava desesperada por um Jesus morto. E eu estou lendo aquilo falando: nossa Senhor, às vezes eu fico frustrado porque você não faz o que eu acho que você devia fazer. E essa mulher está aqui desesperada para te encontrar, mesmo se você não fizesse mais nada. E ela fala: me diz onde você colocou, que eu vou buscar. Eu imagino Jesus olhando e falando: Maria. E na hora os olhos dela são abertos. E ela diz: mestre. Eu quero ter esse amor por Jesus como Maria teve. Ele não precisa fazer mais nada por mim. É o suficiente. Percebe? A gente está esperando de Deus algo mais incrível do que isso. A gente está teimando com Deus por algo mais extraordinário do que isso. E deixa eu te dizer, Ele ainda faz muito mais do que isso, mas e se Ele não fizesse? Nós estaríamos satisfeitos, porque a gente está lutando uma batalha que Ele já venceu. Você recebe essa palavra? Coloque-se de pé comigo, por favor. Nós somos ponta de lança, e o nosso chamado é continuar a missão de Jesus, o primeiro ponta de lança, em resgate dos filhos. Eu não sei o que você se propôs a fazer nesse ano, mas esse é um ano da conquista. Cara, eu não quero passar um dia sem alguma pessoa se encontrar com Jesus quando se encontrar comigo. Eu não quero passar um dia desse ano sem poder ser revelação de Cristo para alguém se encontrar comigo e eu poder testificar com a minha vida: Jesus está vivo. E olha que eu trabalho na igreja. Se eu trabalhasse onde você está, eu ia mais empolgado para o trabalho ainda. Eu só trabalho com crente. Eu estava onde? Alguém me falou: eu preciso te apresentar alguém. Essa pessoa, ela é ateia, ela não acredita em Deus. Eu falei: por favor, são esses que eu mais amo. Eu prefiro tomar 3 horas de café com essa pessoa do que com um religioso bonito de domingo à noite que vai falar: não, porque o Jeová, Senhor... para, cara, eu quero falar com esse cara aqui. A minha oração é que Deus coloque tanto amor no seu coração. Entende? Que Ele coloque tanto amor no seu coração, que você se propõe a ser uma ponta de lança que resgata os filhos que estão perdidos. Talvez na sua cabeça você vai lembrar de alguém que antes fazia parte do seu convívio, da sua cela, mas não faz mais, porque se decepcionou, porque talvez ele não viu qual é a beleza que existe em ti que eu ainda não vi. Ele não entendeu que Cristo é tudo que Deus pode nos dar. Percebe? Então, meus amados irmãos, eu convido vocês que esse ano a gente possa participar do ano da conquista, sendo ponta de lança em resgate dos filhos. Amém? Todos que se encontrarem com você precisam se encontrar com Jesus que está vivo.
você puder fechar os seus olhos. Pai, obrigado por essa palavra, Senhor, que ela gere realmente assim fruto em nossa vida, que a gente possa despertar pela manhã e nos alegrarmos que nós estamos prestes a lutar uma batalha que já está vencida, que o Senhor nos convidou a fazer parte, que os anjos gostariam de participar do ministério da reconciliação, mas o Senhor nos convidou. Nós queremos ser responsáveis, mesmo que pareça inapropriado. Nós queremos dizer: eis-nos aqui, envia-nos a nós. Pai, deixa-nos ser o teu encontro aqui na terra. Deixa-nos ser a expressão da sua vida plena aqui na terra. Porque a eternidade contigo é maravilhosa demais para não compartilharmos com todos que nos rodeiam. Em nome de Jesus.